Um médico acaba em uma floresta deserta após pegar um atalho para sair de um congestionamento. No entanto, uma série de fatos assustadores começam a acontecer quando ele e outras pessoas se deparam com maníacos que se alimentam de carne humana. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o filme Pânico na Floresta, de 2003. Seja bem-vindo, você está no Descoberta Cine. Em meio a uma floresta na Virgínia Ocidental, podemos ver um casal de alpinistas se aventurando. Eles são Whit Stoker e Haley. Após um descuido, Haley escorrega, mas a corda de segurança a protege. Whit chega ao topo e se exibe para Haley. No entanto, ela precisa da ajuda de Whit para subir. Ela grita para que ele ajude, mas o silêncio toma conta do ambiente. Em seguida, a mão de Whit aparece e algumas gotas de sangue pingam em Haley, não demorando muito para que o rapaz seja jogado penhasco abaixo. Haley está apavorada e observa que alguém está tentando puxar a corda. Ela então retira um canivete e corta a corda. Ela até tenta se manter na rocha, tentando pegar outra corda que está ao lado, mas se desequilibra e cai bem ao lado de Whit, que está morto. Vendo que a vegetação está se movimentando, ela tenta correr para o carro que está a poucos metros do local. No entanto, antes que chegue ao veículo, tropeça em um tipo de armadilha e é puxada logo em seguida. Podemos entender também que muitas pessoas já desapareceram neste mesmo local e que uma criatura com deformações genéticas provindas de endogamia habita o local. Alguns dias se passaram e vemos um jovem dirigindo enquanto escuta no rádio notícias sobre o desaparecimento de Whit e Haley, mas ele não dá atenção. Ele se chama Chris e está se direcionando a uma entrevista em uma cidade vizinha. No entanto, Chris se vê em meio a um engarrafamento enquanto ambulâncias e carros de polícia passam por ele em alta velocidade. Ele desce para perguntar ao motorista o que está acontecendo e é informado que houve um acidente com um caminhão de produtos químicos. Sendo assim, o engarrafamento deve durar cerca de 2 horas. Chris não pode esperar todo esse tempo, então decide pegar um atalho. Ele também tenta ligar para a empresa para informar que vai chegar atrasado, mas está sem sinal na região. Vendo uma placa que fala sobre um posto de gasolina, ele dirige até o local em busca de um orelhão. O dono do posto não é muito simpático. Além disso, parece ter algum tipo de deformação facial. Além do mais, o orelhão também não está funcionando. Chris então pergunta ao dono do posto se ele conhece outro caminho que leve à cidade, mas o homem não sabe. Olhando por um mapa dependurado na parede, ele observa que tem uma rota de terra que dá acesso à rodovia mais à frente. Chris entra no carro e diz para o senhor se cuidar, mas quando o homem já estava longe, podemos ouvir o senhor dizendo que é Chris que terá que se cuidar. Seguindo pela estrada, o rapaz chega à entrada conhecida como Rodovia Urso da Montanha, a mesma que ele viu no mapa, então decide prosseguir por ela. No decorrer do percurso, Chris se distrai com um animal morto na estrada e acaba colidindo com outro veículo. Chris está em choque, mas nada demais aconteceu. No entanto, a família que está no outro veículo se aproxima pedindo explicações. O carro deles está no meio da estrada, pois os pneus furaram. Lá estão Evan, Francine, Scott, Jesse e Carly. Eles se desculpam e Francine diz que os pneus furaram, pois deixaram arame farpado na estrada e que foi uma ação proposital. Um dos jovens sugere procurar por um orelhão no posto que viram há pouco, mas Chris lhes informa que já tentou, mas que o orelhão não funciona. Eles então decidem ir procurar por ajuda, mas Francine e Evan decidem ficar para cuidar dos pertences nos veículos. Seguindo pela estrada, eles encontram um mangusto morto e parece que alguém partiu o animal ao meio. Além disso, alguns pneus estão sendo queimados a poucos metros dali, indicando que tem alguém por perto. Do outro lado, Francine revira o carro de Chris, enquanto Evan procura comida no outro carro. Ao escutar um movimento nos arbustos, Evan decide conferir, mas assim que entra na mata, desaparece. Francine fica preocupada por não ver seu namorado, então decide procurar. Ela fica ainda mais assustada ao encontrar um dos tênis do garoto jogado no chão. Olhando mais de perto, ela ainda encontra uma orelha e logo se apavora.
Assustada, ela começa a dar passos para trás, mas é pega por uma criatura horripilante. Enquanto isso, Chris e seus novos conhecidos acabam encontrando uma casa no meio da mata e decidem se aproximar na intenção de pedir ajuda. No entanto, eles acham estranho quando observam vários carros de modelos diferentes entulhado na frente da residência. Além disso, eles chamaram, mas não tem ninguém no local aparentemente. Então Chris decide entrar para ver se encontra um telefone. Entrando na casa, eles encontram várias chaves de carros e facas sujas em cima de uma mesa. Além disso, eles encontram vários acessórios como relógios, óculos e joias, sem falar que uma panela com um tipo de sopa ainda está no fogo. Chris ainda encontra em uma garagem potes com carne humana. E Jesse encontra o arame farpado, o mesmo modelo que furou os pneus do carro. Desesperados, eles decidem sair da casa o mais rápido possível, mas um veículo está se aproximando, fazendo com que todos se escondam. Entrando na casa, os seres se comunicam de uma forma diferente e podemos ver que um deles está com uma faca na mão. Logo em seguida, podemos entender que eles estão com o corpo de Francine. Podemos perceber também que eles possuem armas de fogo e que são mais de um integrante, exatamente 3. Eles esperam a poeira baixar e assim que percebem que as criaturas dormiram, decidem sair. No entanto, qualquer movimento em falso poderá custar suas vidas. Com muita dificuldade, eles conseguem chegar à porta, mas assim que Chris estava prestes a sair, um deles acorda. Subindo por um barranco, Chris percebe que os maníacos saíram com o caminhão, mas não aparentam estar atrás deles. Entrando em meio à floresta, eles acabam em um campo aberto, onde vários veículos estão tumultuados. Possivelmente todos foram mortos pelas criaturas que viram há pouco. Enquanto todos estão apavorados, o caminhão com os maníacos chega. Todos aparentam ter um tipo de deformação facial. Chris então diz que o plano é atrair as criaturas em direções diferentes, enquanto um deles pega o caminhão. Chris tenta distrair todos, correndo para a mata, mas logo leva um tiro na perna. Enquanto os 3 correm na direção de Chris, Scott sai correndo e gritando na outra direção, fazendo com que todos se direcionem a ele. Após estancar o sangue, Chris, Jesse e Carly correm para o caminhão e logo encontram o corpo de Evan. Eles conseguem fugir no caminhão e, enquanto estão na estrada, conseguem ver Scott correndo entre a vegetação. Eles então param o caminhão na espera de Scott, mas ele é alvejado por várias flechas. Apavorados, eles aceleram o caminhão enquanto os maníacos pegam o corpo de Scott. Chris e as garotas não sabem muito bem onde estão e a estrada ainda está interceptada. Para piorar, o caminhão também atolou. Vendo que não tem escolha, eles descem do caminhão e procuram por um local mais alto para pegar referência. Eles estão na mata e encontram algumas armadilhas de ursos, enquanto estão sendo caçados pelas criaturas. Não demora muito até que eles encontrem uma torre de vigia. Isso deixa todos esperançosos. Na intenção de encontrar um rádio ou um telefone, eles sobem pela torre. No alto da torre, eles percebem que não há cidade ou civilização por perto, o que os deixam preocupados. No entanto, além de terem tempo para cuidar dos ferimentos de Chris, eles encontram um rádio velho e decidem usar. Felizmente, um atendente responde pedindo a localização deles. No entanto, ninguém sabe informar. Jesse, então, diz que estão em uma torre ao norte da rodovia Urso da Montanha. No entanto, eles estão sem tempo, pois as criaturas já chegaram e estão subindo a torre. Os reforços estão vindo, mas eles terão que sobreviver até que cheguem. Chris consegue bloquear a entrada da torre, mas eles colocaram fogo em tudo. A única forma de saírem vivos é pulando em alguns galhos que estão a cerca de 6 metros da torre. Chris é o primeiro a se arriscar e consegue pular em um galho. Agora Jesse e Carly devem fazer o mesmo. Apesar dos ferimentos,
todos conseguem concluir o plano com eficácia. Eles estão se locomovendo pelos galhos, mas rapidamente são vistos pelas criaturas. Uma delas consegue subir na árvore e alveja Carly com um machado. Os únicos que restaram foram Chris e Jesse. Eles continuam pelos galhos e Chris diz ter um plano. Enquanto Jesse grita atraindo uma das criaturas, Chris segura um galho que pretende usar para acertar a aberração. Assim que a criatura se aproxima, Chris solta o galho, acertando o alvo em cheio. Vendo que um dos seus integrantes foi morto, os dois últimos ficam enfurecidos. Nesse meio tempo, Jesse e Chris conseguem subir por rochas e chegam em uma cachoeira. Enquanto isso, as duas criaturas que sobraram estão farejando em busca dos sobreviventes. Jesse ainda conta a Chris que após ter seu relacionamento terminado por seu ex, seus amigos se reuniram e chamaram ela para um passeio, para que pudesse refrescar a mente e que por causa disso, todos morreram. Ao amanhecer, eles continuam sua jornada e do alto de um penhasco observam uma estrada. Quando tentam descer, os dois são emboscados. Chris cai pela encosta, enquanto Jesse é levada. No entanto, Chris vê uma viatura de polícia e decide pedir ajuda. O policial veio após a chamada no rádio e tenta entender o que aconteceu por ali, mas rapidamente é alvejado por uma flecha. Chris tenta funcionar o carro, mas não consegue. Então, se esconde embaixo do veículo. Enquanto uma das aberrações está removendo o corpo do policial, Chris se agarra à estrutura do veículo. Retornando para casa, um deles está com Jesse amarrada, enquanto o outro chega com o corpo do policial. Chris aproveita que eles não sabem do seu paradeiro para bolar um plano. Enquanto um deles vai em direção a Jesse com uma faca, Chris bota fogo na residência, atropelando um deles logo em seguida. Ele ainda consegue atear fogo na última criatura e posteriormente o alveja com uma chave de boca. Posteriormente, ele vai ao encontro de Jesse, mas enquanto tenta desamarrá-la, é surpreendido pela criatura que ainda não morreu. Enquanto eles lutam, Jesse consegue pegar um arco e flecha e acerta uma flecha na cabeça da criatura. No entanto, isso ainda não foi o bastante. Vendo que ambos ainda estavam vivos, Chris e Jesse saem da casa e Chris dá um tiro em um tanque de gasolina que estava na viatura de polícia, explodindo todo o local. Eles pegam o caminhão e vão embora, mas antes, Chris para no posto onde viu o mapa e retira o mapa da parede. Além disso, o dono do posto se esconde e aparentemente está assustado por ver Chris vivo. Os dois vão embora no caminhão, tendo aparentemente matado todas as criaturas. No entanto, após a chegada de um policial, podemos entender que eles ainda estão vivos. Mas me diga aí, o que você achou deste filme? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima!